Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para a correção da atividade, que é a quarta questão da página 100. Determine as raízes, o zero, reais, de cada uma das funções de R em R dadas pelas seguintes leis. Então aqui nós temos questão A. A lei é y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. A B, y igual a 4x menos x ao quadrado. E a C, y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais y, ou mais 15. O que vamos ressaltar aqui primeiro? A função genérica do segundo grau é essa aqui. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Sempre o a é o valor que está junto com o x ao quadrado. O b sempre vai estar junto com o x e o c é o termo independente. Então, sempre o valor que estiver junto com x ao quadrado e sempre vai aparecer é o valor de A. O que estiver junto com o x é o B, não necessariamente vai aparecer toda vez. E o C também, que é o termo independente, ele também não é necessário aparecer toda vez. O único que é obrigatório aparecer é o A, ou seja, o x ao quadrado. Porque, já que nós temos o expoente 2, indica que é uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau. Então, para a gente resolver a função do segundo grau, nós temos que saber identificar o valor de A, B e C. E vamos utilizar duas fórmulas. A do delta, B ao quadrado menos 4AC, que é a primeira coisa que a gente vai calcular, certo? Então, através do delta a gente vai saber a quantidade de raízes. E a gente vai ver aqui de acordo com a questão. Então, primeiro passo, saber qual é o valor de A, B e C. Então, aqui nós temos, ó, o A é 2, o B é menos 3, sempre pegando o sinal que está na frente, e o C, que é o termo independente, é 1. Então, foi o quê? Somente a substituição. Então, delta vai ser igual. B é quanto? Ó, menos 3. Se é negativo, entre parênteses. Então, menos 3 ao quadrado. Menos 4. Esse 4 é da fórmula. O A é 2. Vezes o C. C é 1. Então, aqui ficou menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 2 vezes 1. Primeira coisa que a gente vai resolver, a potência. Então, delta é igual. Menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3... 9, menos vezes menos, mais, então mais 9. Aqui nós temos, ó, menos, não tem nenhum sinal para frente, então vamos manter o menos. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 1, próprio 8. Então, delta vai ser igual, 9 menos 8, igual a 1. Esse é o valor de delta. A próxima fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, certo? A gente só vai passar para a segunda fórmula, isso vai depender do quê? Do valor de delta. Se delta for positivo, que nem na situação, ou igual a zero, a gente passa para a fórmula de Bhaskara. Se ele for negativo, a gente não vem para cá, encerra no delta. Então agora vamos fazer o quê? Somente a substituição. X é igual a menos, B é quanto? Menos 3. Menos 3, mais ou menos, raiz delta. Delta nós fizemos o cálculo aqui, ó, que é 1. Sobre 2 vezes o valor de A. A é 2. Então, x vai ser igual. X vai ser igual, ó, menos vezes menos vai dar mais 3, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, 2 vezes 2, 4. Então, x é igual a mais ou menos 1, depois dividido por 4. Como aqui nós temos mais ou menos, a gente vai dividir em duas partes. Então, x, 1, 3 mais 1 sobre 4. E o x2,
3 menos 1 sobre 4. E resolver separado os dois cálculos. 3 mais 1 é 4, dividido por 4 é igual a 1. 3 menos 1 é 2 sobre 4. A divisão não dá exata, então a gente pode fazer o quê? Uma simplificação. 2 dividido por 2 é 1, 4 por 2 é 2. Então, nós temos as duas raízes aí. A primeira raiz é a 1 e a segunda raiz 1 sobre 2. Certo? Vamos lá para a segunda. A segunda nós temos... Segunda não, B. Ó, a gente já percebe o seguinte, ó, que o x ao quadrado, que geralmente é o primeiro, ele não está no primeiro. E falta o mais ou menos alguma coisa, que é o c. Então aqui nós temos, ó, vou colocar aqui A, B e C. O A, como eu falei, ó, vem o que? Junto com x ao quadrado. Aqui o x ao quadrado está aqui, ó, está em ordem diferente. Mas não mudou nada. Ele vai ser sempre o A. Ficar aqui menos 1. O B, eu falei que vem o que? Junto com o x. Está aqui, ó, o x está aqui. B igual a 4. Como não aparece aqui o resto da equação, então indica que o C, que é o termo independente, é 0. Nessa situação aqui a gente tem dois tipos de resolução, certo? Então vamos trabalhar aqui. Vou fazer as duas aqui para vocês. A primeira que a gente trabalhou na letra A, que é através do delta, que é b ao quadrado menos 4 AC. Vamos fazer a substituição. B é 4, então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 0. Aqui, como a gente já tem uma multiplicação por 0, eu já sei que vai ser igual a 0. Então ficou o quê? Somente 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Jogando aqui na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, fazendo a substituição, é menos b, que é 4, vou colocar aqui, mais ou menos raiz de delta, delta é 16, duas vezes o a, que é menos 1. Resolvendo, menos 4, raiz de 16 é 4, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Como aqui nós temos o mais e o menos, vamos dividir em duas partes. Vou colocar para cá. x1 menos 4 mais 4 sobre menos 2. x2 menos 4 sobre menos 2. Menos 4 mais 4 é 0. Dividido por menos 2 igual a 0. Menos 4, menos 8. Dividido por menos 2, ó, menos vezes menos dá mais. 8 dividido por 2 igual a 4. Então, nós temos 4 e o 0, que são as raízes. Como eu falei, tem dois tipos. O segundo tipo, para calcular aí, a gente vai utilizar um esquemazinho que você aprendeu no 8º ano, pelos notáveis lá. Vou colocar aqui, ó, 4x menos x ao quadrado igual a 0. Como assim? A gente percebe que nós temos aqui, ó, x e x. Então, nós temos aqui um fator comum. Então, x, como é um fator comum nos dois termos do binômio, que eu tenho 4x, tirou o x, fica apenas o 4. Que eu tenho x ao quadrado, que é x vezes x. Tira um x, fica x igual a 0. Então, eu posso afirmar, ó, que x é igual a 0. Que já é a primeira resposta que encontramos aqui. E afirmar que 4 menos x é igual a 0 também. E resolve a equação. Menos x é igual a menos 4. Não pode ser negativo. Troco os sinais. X igual a 4. Certo? Que também aqui é a mesma resposta. Então, nós temos essas duas opções aí para calcularmos. E vamos lá para C. Novamente, coletando os valores de A, B e C. Nós temos o A, que vem junto com x ao quadrado. Ó, dessa vez está tudo na ordem.
A, B e C e está completo. Não aparece, ó, é negativo, menos 1. O B, junto com o X, positivo 2. E o C é o termo dependente, que é o 15. Jogando no delta, B ao quadrado menos 4 AC é igual B, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 15. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Aqui nós temos mais de um sinal negativo, então a gente vai a multiplicação. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 15, 60. 4 mais 60, 64. Beleza? Ó, como eu já falei no início, se delta for positivo ou zero, a gente joga na próxima fórmula. Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Substituindo. Menos P, que é 2. Mais ou menos. Raiz de delta. Delta é 64. 2 vezes o A. O A é quanto? Menos 1. Então, x é igual a menos 2. Mais ou menos. Raiz quadrada de 64 é 8, né? Porque 8 vezes 8, 64. 2 vezes menos 1. Esse cara aqui é igual a menos 2. Como aqui nós temos mais ou menos, vamos separar em duas partes. Então, x1 menos 2 mais 8 sobre menos 2. E o x2 menos 2 menos 8 sobre menos 2. Calculamos aqui. Menos 2 mais 8, 6 positivo. Dividir por menos 2 dá menos 3, né? Ó, mais dividir por menos, menos. Aqui nós temos menos 2 menos 8 dá menos 10. Dividido por menos 2. Menos dividido por menos é mais. 10 dividido por 2, 5. Então as duas raízes, menos 3 e menos 5. Então aqui nós temos também o seguinte, ó, novamente nós temos uma questão que está faltando um termo. No caso aqui, ó, não tem o x, tem o x ao quadrado, então aqui o 9 é o A. O termo que tem um x não aparece. Se não aparece, então não tem o termo B. Ó, o termo independente, menos 1, ele é o C. Viu? Então, vamos lá. O A é 9, B não aparece, é 0 e o C é menos 1. Esse tipo de questão tem dois tipos de resolução. Você pode fazer tanto por Bhaskara ou de outro método mais direto. Vamos aqui, vou mostrar os dois. Então, por Bhaskara primeiro, começando por delta, B ao quadrado menos 4 AC. Isso tem que virar música para você, você tem que aprender isso e não esquecer mais. Então, B, substituindo, é 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 9, vezes o C, que é menos 1. 0 ao quadrado é o próprio 0. Aqui vai ficar, ó, sinais de menos, temos 2. Aqui e aqui, então multiplicamos. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 9, 36. Delta positivo, a gente continua o cálculo. Então vamos para a próxima parte. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. X é igual a menos B, que é 0, mais ou menos raiz de delta, delta é 36, 2 vezes o A, que é 9. Certo? Então, vamos lá.
como delta b é 0, isso aqui a gente não vai precisar. Vai ficar só mais ou menos a raiz de 36. Qual é a raiz de 36? É 6. 2 vezes 9, 18. Então, ficou aqui, mais ou menos 6 sobre 18. O correto é fazer a simplificação. Simplificamos por 2. 6 dividido por 2 é 3. 18 dividido por 2 é 9. Simplificamos novamente, só que por 3, já que 3 é o divisor comum do 9 e do 3. 3 por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Não esquecemos que nós temos aqui o mais ou menos, ou seja, pode ser mais ou pode ser menos, ou seja, a resposta é mais 1/3 e menos 1/3. Temos dois valores. Como eu falei inicialmente, temos o que? Outro método, mais rápido. Vai ficar 9x ao quadrado menos 1 igual a 0. A gente resolve como se fosse uma equação do primeiro grau normalzinho. Então, 9x ao quadrado repete. O menos 1 muda de lado, vai ficar 1. O 9 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. O que acontece? Quando a gente muda de lado, vai o quê? Para a propriedade oposta. No caso, o menos fica mais, a multiplicação vira divisão, então a potência vai virar raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 9. Que é igual a mais ou menos raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3. Ou seja, temos dois métodos diferentes e a gente encontra a mesma resposta, certo? Mas isso aqui só podemos fazer nesse quando está faltando o termo b, quando b for igual a 0, certo? Vamos lá, a questão é, vamos pegar aqui os valores de a igual, vem o que? Junto com x ao quadrado, não aparece, é 1, então menos 1, já que tem um sinal negativo. B é o que vem junto com o x, caso 6, e o C é o termo independente, no caso aqui, menos 9. Jogando em delta, vamos lá, b ao quadrado menos 4ac. Delta fica igual b, 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 9. Fica igual 6 ao quadrado, 36. Vamos ver aqui, nós temos três sinais negativos, 1, 2, 3, estamos multiplicando, menos vezes menos dá mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 9, 36. 36 menos 36 é 0. Então, se delta for 0, a gente continua. Eu já sei que se for 0, vai ter o que? Apenas uma raiz ou duas iguais, como queira falar. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. X vai ser igual menos b é quanto? 6. Mais ou menos a raiz de delta, que é 0, 2 vezes o a, que é menos 1. Certo? Então, raiz de 0 vai ser 0, então já podemos eliminar ela. Quando a gente elimina a raiz, já elimina aquela função de ter dois cálculos, um positivo e um negativo, porque a raiz que possui o mais ou menos, então fica mais fácil. X vai ser igual a menos 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos dividido para menos é mais. 6 dividido por 2 é 3. Então, o resultado dessa equação, dessa função do segundo grau, é 3. Alguns livros falam que é duas raízes iguais,
ou apenas uma, né? Caso só é o 3. Questão F. Na questão F, ó, aqui falta o B e falta o C. Não tem. Toda vez que você tiver esse tipo de questão aqui, você não precisa nem perder tempo fazendo cálculo. Você vai saber o quê? Que x vai ser igual a 0. Certo? Quando tiver faltando o B e o C, você já sabe automaticamente que o x vai ser igual a 0. Viu? Não precisa fazer cálculo nenhum, não. Aprende isso aí. Vamos lá, questão G. Novamente pegar os valores de A, B e C. Onde A está com x ao quadrado é 1. B com x menos 5. E o C é o independente, que é o 9. Novamente, jogando em delta. B ao quadrado menos 4 AC. Fazendo a substituição, B é menos 5. Negativo entre parênteses. Menos 4 vezes o A, que é 1. Vezes o C, que é 9. Então, delta é igual. Menos 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos vezes menos, dá mais. Então, mais 25. Não tem mais nenhum sinal negativo, então mantém. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 9, 36. 25 menos 36 vai ser igual a menos 11. Quando nós temos raiz negativo, então, vamos colocar aqui o símbolozinho, ó, não existe uma raiz real, certo? Não tem valor, não tem raiz real para isso aí, ok? Indo para a parte final, H, I e J. Aqui na H, novamente nós temos o quê? Uma função incompleta. Por que incompleta? Está faltando, no caso, o x, né, que é o B. Então nós temos o A e o C. Como toda incompleta para a gente resolver, tem os dois esquemas. Para a gente resolver por Bhaskara ou um esquema alternativo. Viu? Então, vamos lá. Fazer aqui pelo Bhaskara novamente. Primeiro, vamos pegar aqui os valores de A, B e C. Então, vamos lá. A vem junto com x ao quadrado, no caso aqui não aparece, é menos 1. O B vem junto com x, ele não aparece na função, então é 0. E o C é o que aparece, é o 2, termo independente. Jogando em delta, B ao quadrado menos 4AC. Substituindo, B é 0, 0 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes 2. Então, delta vai ser igual. 0 ao quadrado vai dar 0. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2, 8. Delta igual a 8. Jogando em Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz de delta, 2A. Então, x é igual menos B, que é 0, mais ou menos raiz de delta, que é 8, 2 vezes o A, que é menos 1. Assim vai ficar, ó, menos 0 mais 0 vai dar, não precisa colocar, mais ou menos raiz de 8. Raiz de 8, vou colocar bem aqui, ó, raiz de 8 é igual, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Ou melhor, é 2 vezes 2 ao quadrado. Ó, transformei isso aqui em 2 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado ele vai para fora da raiz, vai ficar 2 raiz de 2. Então, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, coloca aqui, ó, mais ou menos 2 raiz de 2. Aqui embaixo, 2 vezes menos 1 dá menos
2. Ó, nós temos um 2 em cima multiplicando e o outro dividindo, a gente pode cancelar. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 2. Isso aqui é o resultado. Ok? Agora vamos fazer, como eu falei, tem a segunda opção de fazer, que é fazer de forma direta. Menos x ao quadrado mais 2 igual a 0. Passo o mais 2 para o outro lado, vai ficar menos x ao quadrado igual a menos 2. Ó, os dois são negativos, multiplica por menos 1 para trocar os sinais. X ao quadrado é igual a 2. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 2. Certo? Você pode fazer pelo método de Bhaskara ou pode fazer de forma direta. Quando eu falo assim, essas duas opções, vocês podem escolher uma que for, qualquer uma das duas, que sempre vai dar o mesmo resultado, certo? Você escolhe aí. Vamos lá. E, novamente, pegar valores de A, B e C. O A junto com x ao quadrado não aparece, é 1. O B junto com x, menos 1, ó. E o C, menos 6. Jogando em delta, b ao quadrado menos 4 AC. Substituindo, b é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. 1 ao quadrado é 1. Ó, dois sinais negativos, menos vezes menos, dá mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. 1 mais 24, 25. Ó, deu positivo, vamos para a próxima. X igual menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual, menos b é quanto? Ó? Menos 1, mais ou menos, raiz de delta. O delta deu quanto? 25. 2 vezes o a, que é 1. Então, x é igual, menos vezes menos dá mais, 1. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 1, 2. Ó, como nós temos um mais ou menos, a gente vai separar o quê? Em duas partes. Então, x, 1. 1 mais 5 sobre 2. E o x2, 1 menos 5 sobre 2. Resolvendo aqui o x1, 1 mais 5 é 6, dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4, dividido por 2, que é menos 2. Ou seja, as duas raízes, o 3 e o menos 2. Ok? Agora vamos lá para aí e última questão, graças a Deus. Ó, tem aqui um método mais do que a gente sempre utilizou, né? O delta tem um mais rápido. Vou fazer os dois novamente. Então, bastante atenção aí. Primeiro, para a gente resolver pelo método de Bhaskara, a gente tem que desenvolver aqui os dois binômios, a multiplicação. Então, assim ficaria, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. Aqui, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 5 dá menos 15. Aqui nós temos que, ó, termos semelhantes. Por que são semelhantes? Ó, tem a mesma parte literal, x e x, certo? São x. Aí, professor, tem esse x ao quadrado. X ao quadrado é diferente de x, viu? Então, repetir aqui o x ao quadrado, menos 5x mais 3x, menos 5 mais 3 dá menos 2x. Menos 15 igual a 0. Agora, a partir daqui, eu posso jogar na fórmula de delta e, consequentemente, na fórmula de Bhaskara. Viu? Então, vamos lá. O A é 1, B menos 2 e o C menos 15.
Então, delta vai ser igual b ao quadrado menos 4ac. Substituindo, b menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 15. 2 ao quadrado, 4. Ó, dois sinais negativos multiplicando, menos vezes menos, mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 15, 60. 60 mais 60, mais 4, 64, valor de delta. Vamos lá para a outra parte, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b é quanto? Menos 2, entre parênteses, mais ou menos raiz de delta, fizemos o cálculo aqui que é 64, 2 vezes o a é igual a 1, certo? Vamos lá, continuando. Menos vezes menos dá mais, 2, mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8, 2 vezes 1, 2. Positivo e negativo, a gente separa o quê? Em duas partes. Então, x é igual a 2 mais 8 sobre 2, e x é igual a 2 menos 8 sobre 2. 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. O primeiro valor é 5. O segundo, 2 menos 8 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Certo? Isso aí é resolvendo pelo método de Bhaskara. Como eu falei, existe uma segunda opção. Qual é a segunda opção? Você vai pegar a função x mais 3 vezes x menos 5 igual a 0 e vai igualar cada binômio igualando a 0. Vai ficar x mais 3 igual a 0 e resolve a equação. Só basta passar o 3 para o outro lado. É positivo, fica negativo. X igual a menos 3. Já encontramos esse resultado bem aqui. A outra seria a mesma coisa. X menos 5 igual a 0. Passa o 5 negativo para lá. Se é negativo, fica positivo. X igual a 5. É a mesma resposta que tínhamos encontrado aqui. Tá ok? Então, é isso aí. Correção da atividade e beleza, até a próxima. Bye.